A história resumida de Jacó, também conhecido como Israel e as 12 tribos. Narrada no livro do Gênesis, do Antigo Testamento da Bíblia, Jacó é um dos patriarcas principais do povo de Israel e é conhecido por seu testemunho de fé. Aqui está a narrativa da história de Jacó, de acordo com a Bíblia. O nascimento e a rivalidade com Esaú. Jacó é o filho gêmeo de Isaac e Rebeca, nascido segundos após seu irmão Esaú, como mencionado em Gênesis, capítulo 25, do versículo 22 ao 26. Desde o útero de sua mãe, eles lutaram e demonstraram rivalidade. Esaú era o primogênito e, portanto, o herdeiro legítimo das bênçãos e promessas de Deus para a descendência de Abraão. Naquela época, a primogenitura era algo extremamente importante para a vida de um homem, principalmente por ser uma forma de garantia da bênção que será dada por seus pais. O primogênito era visto como uma bênção de Deus sobre a vida do homem, uma forma de honra que era muito desejada dentro de uma família. A compra da primogenitura. Um dia, quando Esaú voltou faminto do campo, porque tinha ido caçar, Jacó aproveitou a oportunidade e ofereceu a ele um prato de lentilhas, em troca de sua primogenitura. Esaú, descuidadosamente, concordou, desvalorizando a importância de sua posição como primogênito. Essa atitude de Esaú ocasionará diversos problemas em sua vida, e o principal destes problemas é a rejeição que virá da parte de Deus sobre ele. O roubo da bênção. Quando Isaac ficou velho e cego, ele decidiu abençoar Esaú antes de morrer. No entanto, Rebeca, favorecendo a Jacó, o persuadiu a se passar por Esaú e receber a bênção da primogenitura de seu pai. Isaac, enganado pelo disfarce de Jacó, abençoou-o com a bênção de primogênito. Apesar de ter suspeitado do engano, a Bíblia menciona que Isaac preferia Esaú, e é fácil entender o motivo, visto que Esaú era valente, homem de caça e com a aparência de um guerreiro, enquanto que Jacó era o oposto de seu irmão e o favorito de sua mãe Rebeca. Por esse motivo, Rebeca arma um plano para que seu filho preferido fosse abençoado no lugar de Esaú. Essa narrativa você encontra no capítulo 27 de Gênesis, a partir do versículo 5. A fuga para Harã. Com medo da vingança de Esaú, Jacó foge para a casa de seu tio Labão em Harã. No caminho, ele tem um sonho no qual Deus lhe confirma as promessas feitas a Abraão e a Isaque, assegurando que sua descendência seria incontável. O casamento com Lia e Raquel. Chegando em Harã, Jacó encontra Raquel, a filha mais nova de Labão, e se apaixona por ela. Ele concorda em trabalhar para Labão em troca da mão de Raquel em casamento. Jacó então trabalha por 7 anos para se casar com Raquel. O problema todo nesta parte da história era que Lia não era uma mulher bonita, porém era mais velha que Raquel. A atitude de Labão ao ver que poderia ser a única chance de casar sua filha engana Jacó e, em um ato surpreendente, Jacó aceita trabalhar mais 7 anos para Labão, pois o acordo inicial era ele trabalhar por 7 anos para ter a permissão de Labão e se casar com Raquel. O que não ocorreu. Após 14 anos, já casado com Lia e tendo filhos com ela, finalmente Jacó consegue casar com Raquel. Este relacionamento dará a origem de um grande nome na história do povo hebreu. A competição entre Lia e Raquel. Jacó se casa com Raquel, mas a rivalidade entre ela e Lia persiste. Ambas as esposas competem para dar filhos a Jacó. Lia dá à luz 6 filhos e uma filha, enquanto Raquel, inicialmente estéril, fica com ciúmes. Lia atormentava Raquel, pois sabia que Jacó amava Raquel.
A raiva era saber que o amor dele não era voltado para ela. Raquel entra em um embate com Lia, e ambas dão suas servas para terem filhos com Jacó. Após esse ocorrido, Deus se lembra de Raquel como mencionado no capítulo 30, versículo 22. Finalmente, Raquel concebe e dá à luz a José. A prosperidade de Jacó. Jacó prospera em Harã e acumula rebanhos e riquezas, mas também enfrenta dificuldades com Labão. Labão queria tirar vantagem de prosperidade que estava sobre a vida de Jacó. Mas como Deus havia abençoado a seu pai e avô, também o abençoava grandemente. Em uma atitude indesejada de Labão em persistir para que ele ficasse, Deus o orienta a retornar à terra de seus pais, e Jacó decide partir secretamente dali. A luta com o anjo. Antes de entrar na terra de Canaã, Jacó tem um encontro misterioso com um anjo, com quem luta a noite toda. O anjo toca o quadril de Jacó, deixando-o manco, porém Jacó persiste e recebe uma bênção. O anjo renomeia de Jacó para Jael, que significa aquele que luta com Deus ou Deus prevalece. No capítulo 32, versículo 32, está escrito assim: Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Essa experiência foi tão impactante na vida de Jacó, agora chamado Israel, que ele nomeia o local chamando de Peniel, que significa tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Isto está no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30. O reencontro com Esaú. Com medo de Esaú, Jacó se prepara para o encontro com presentes e orações. No entanto, quando os dois irmãos finalmente se encontram, Esaú recebe com alegria e perdão, dissipando o ressentimento do passado. A morte de Raquel e Isaac. Ao longo dos anos, Jacó tem 12 filhos, que se tornariam os ancestrais das 12 tribos de Israel. Sua esposa Raquel morre dando à luz a Benjamim. Jacó também recebe a notícia, no mesmo período, da morte de seu pai Isaac, que viveu até uma idade bem avançada. A reconciliação com Esaú. Mais tarde, Jacó retorna para Hebrom, onde seu pai Isaac viveu e morreu. Ele se reúne com Esaú novamente para enterrar seu pai e assim reafirmar a reconciliação entre os dois irmãos. A jornada final e a morte de Jacó. Jacó se estabelece em Hebrom com sua família, após uma série de eventos e provações. Ele morre em uma idade avançada. Antes de morrer, ele abençoa seus 12 filhos e profetiza sobre o futuro de cada uma das tribos de Israel. A história de Jacó é uma jornada de fé, reconciliação e cumprimento das promessas de Deus. Ele é lembrado como um dos patriarcas principais do povo de Israel e um grande influenciador da fé. Seu legado continua a ser uma parte essencial da história bíblica, mas ainda preciso mencionar seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Devo mencionar que existe um problema que é um erro bem comum e que é muito compartilhado. Este erro está atrelado ao nome de Jacó e seu significado. É possível que você tenha escutado que o nome de Jacó significa enganador, ou tenha escutado a expressão Jacó o enganador. Bom, o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, e sua atitude não tem nada a ver com seu nome, visto que seria uma atitude muito estranha da parte de Rebeca nomear seu filho com um nome que possui este significado. Ele foi conhecido ou nomeado dessa forma por causa de sua atitude, porém ao afirmar que seu nome significa enganador, é um erro.
Os 12 filhos descenderam uma multidão conforme a promessa que Deus havia feito a Abraão, seu avô. As tribos são descendentes dos 12 filhos de Jacó, também conhecido como Israel. Rúben, o primeiro de Jacó, e Lia. Rúben perdeu a primogenitura devido a uma transgressão com a concubina de seu pai. A tribo de Rúben recebeu sua herança quando a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel. A área dada à tribo de Rúben estava localizada a leste do rio Jordão e do Mar Morto, numa região conhecida como Transjordânia. Era uma região fértil para pastagens e ideal para o gado, o que se encaixava nas atividades pecuárias em que a tribo de Rúben estava envolvida. Rúben é lembrado por alguns episódios, incluindo sua participação na venda de José, seu irmão, como escravo, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 18 ao 35. Além disso, quando Moisés dividiu as terras de Canaã entre as tribos de Israel, a tribo de Rúben optou por receber sua herança na região leste do rio Jordão, em Números capítulo 32. Simeão, o segundo filho de Jacó e Lia, ele foi um dos irmãos envolvidos na venda de José como escravo. Simeão era um dos irmãos mais velhos de José. A tribo de Simeão recebeu sua herança quando a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel. Sua porção de terra estava localizada dentro do território atribuído à tribo de Judá, no sul de Canaã. A herança de Simeão foi uma área cercada pela de Judá. Simeão realizou uma vingança com seu irmão Levi contra os homens de Siquém após o estupro de Diná, sua irmã e filha de Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 34. E também participou da venda de José. Levi, o terceiro filho de Jacó e Lia. A tribo de Levi se tornou a tribo sacerdotal de Israel. O primeiro sacerdote da tribo foi Arão, consagrado por Moisés. Deus deu continuidade com os filhos de Arão no sacerdócio. Em Gênesis capítulo 20, versículo 24 ao 27, Deus dá a ordem a Moisés para consagrar Eleazar, filho de Arão, a ser o sumo sacerdote em seu lugar. A tribo de Levi é uma das 12 tribos de Israel, porém, tem uma posição distinta em relação às demais tribos. Ao contrário das outras tribos, os levitas não receberam uma porção específica da terra como herança, pois foram designados para servir ao Senhor no sacerdócio e no cuidado do tabernáculo, posteriormente, o templo. Os levitas desempenhavam papéis religiosos e serviam como sacerdotes, cuidando das atividades no tabernáculo ou no templo, oferecendo sacrifícios, ensinando as escrituras e realizando outras funções cerimoniais e religiosas. O motivo pelo qual a tribo de Levi não recebeu uma herança territorial específica foi porque Deus designou que sua herança seria o próprio Senhor. Em vez de terra, eles receberam cidades para viver em todas as terras de outras tribos, juntamente com áreas ao redor dessas cidades para pastoreio. Isto está em Números, capítulo 35, do versículo 1 ao 8. Os levitas eram divididos em famílias e clãs, cada um com funções e responsabilidades específicas dentro do serviço religioso. Entre eles, a família de Arão foi selecionada para ser a linhagem sacerdotal, encarregada dos deveres mais sagrados, como oficiar os sacrifícios. Devido à sua função sacerdotal e de serviço religioso, os levitas eram apoiados pelos dízimos e ofertas do povo de Israel para sustentar sua atividade e vida. A presença e papel dos levitas são mencionados em vários livros da Bíblia, especialmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e em partes do livro de Josué, Juízes e Crônicas. Judá, o quarto filho de Jacó e Lia. A tribo de Judá foi uma das mais importantes, pois dela surgiu a linhagem real de Israel, incluindo o rei Davi e seu filho Salomão e posteriormente Jesus Cristo. Essa tribo recebeu uma porção significativa da terra quando
a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel. Sua área de herança estava localizada na região central de Canaã, ao sul do território de Efraim e Benjamim. Jerusalém estava dentro das fronteiras da tribo de Judá e mais tarde se tornou a capital do reino unificado de Israel. Judá se destacou por alguns motivos: realeza e linhagem de Davi. A linhagem real de Israel veio da tribo de Judá. O rei Davi e posteriormente Jesus Cristo, o Messias, são descendentes dessa tribo. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17. Jerusalém. A cidade de Jerusalém, situada na terra de Judá, era central para a adoração a Deus e se tornou a capital espiritual de Israel. Reino de Judá. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel dividiu-se em dois: o reino de Israel, ou o reino do norte, e o reino de Judá, ou o reino do sul. Judá foi o reino que permaneceu mais fiel à linhagem davídica e à adoração a Deus no Templo de Jerusalém. A tribo de Judá desempenhou um papel crucial na história de Israel e é muito proeminente em vários livros da Bíblia. Dan, o quinto filho de Jacó e Bila, a serva de Raquel. A tribo recebeu uma porção da terra quando a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel. A área dada a Dan estava localizada na parte sudoeste de Canaã, perto do litoral. No entanto, ao longo do tempo, a tribo de Dan encontrou dificuldades para tomar posse de sua herança e acabou se estabelecendo mais ao norte, perto do território dos filisteus. Um dos fatos mais conhecidos sobre a tribo de Dan é que Sansão era da tribo de Dan. Além disso, após a morte de Moisés, a tribo de Dan também enviou representantes para espiar a terra de Canaã, conforme registrado no livro de Números na Bíblia. Naftali, o sexto filho de Jacó e Bila. A tribo de Naftali recebeu sua herança quando a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel. Sua porção de terra estava localizada no norte de Canaã, em uma região fértil próxima ao mar da Galileia, que era propícia para a agricultura, com terras montanhosas e vales frutíferos. Naftali é lembrado em alguns eventos bíblicos, especialmente na liderança do juiz Baraque, que uniu suas forças com Débora para enfrentar a ameaça de Jabim, rei de Canaã, e seu general Sísera. Isto está em Juízes, capítulo 4, versículo 5. Além disso, a tribo de Naftali foi uma das tribos do norte que se separou do reino unificado após a morte de Salomão e tornou-se parte do reino do norte, também conhecido como Israel. Gade, o sétimo filho de Jacó e Zilpa, a serva de Lia. Quando a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel, a tribo de Gade recebeu sua porção de terra a leste do rio Jordão, numa região conhecida como Transjordânia. Essa área era adequada para a criação de gado, pois era rica em pastagens e adequada para a pecuária. A tribo de Gade foi uma das tribos que se destacou pela força militar e habilidade na batalha. Os homens de Gade eram guerreiros valentes, e eles se juntaram a seus irmãos israelitas na conquista da terra de Canaã. No livro de Josué, lemos sobre a disposição de Gade em ajudar as outras tribos na conquista da terra de Canaã, antes mesmo de voltarem para sua própria herança na Transjordânia. Isso está em Josué, capítulo 1, do versículo 12 ao 18, e no capítulo 4, do versículo 12 ao 13. Após o período de conquista, alguns dos gaditas decidiram permanecer na Transjordânia, devido às ótimas condições para criar gado. Isso é mencionado em Josué, capítulo 22. Quando eles construíram um altar com sinal de sua ligação com o Senhor. Azer, o oitavo filho de Jacó e Zilpa. Quando a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel, a tribo de Azer recebeu porção da terra na região noroeste de Canaã, perto da costa do mar Mediterrâneo. Essa área era rica em recursos naturais, com colinas, vales férteis e florestas.
A localização próxima ao litoral também proporcionava benefícios comerciais. Azer se beneficiou da proximidade com o mar, tornando-se hábil na navegação e no comércio marítimo. Eles também participaram da vida agrícola, cultivando terras frutíferas e produtivas. A tribo de Azer é mencionada em várias ocasiões na Bíblia. No livro de Juízes, Azer é mencionado por sua participação na conquista da terra de Canaã. Além disso, no período dos Juízes, Débora e Baraque convocaram Azer para se juntar às tribos no combate contra os oponentes israelitas. Isto está em Juízes, capítulo 4, versículo 6 e capítulo 5, versículo 15. Isacar, o 9º filho de Jacó e Lia. Zebulon, o 10º filho de Jacó e Lia. A tribo de Zebulon recebeu sua porção de terra na região nordeste de Canaã, às margens do Mar da Galileia e no litoral do Mar Mediterrâneo. Essa área era conhecida por sua fertilidade e era propícia para a agricultura, com terras férteis e propícias para o cultivo. Zebulon se beneficiou da localização estratégica entre duas grandes vias de comércio, o que permitiu que a tribo se envolvesse tanto na agricultura quanto no comércio marítimo. A tribo era conhecida por sua relação com o mar e também pela contribuição para a riqueza agrícola da região. José, o 11º filho de Jacó e Raquel. José foi vendido como escravo por seus irmãos, mas posteriormente se tornou governador do Egito, salvando sua família e muitas outras pessoas durante uma grande fome. A tribo de José é uma expressão que geralmente se refere à divisão da herança de Israel entre os dois filhos de José. José foi um dos filhos de Jacó, Israel, descendente dos patriarcas bíblicos. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Quando Jacó os abençoou antes de sua morte, ele adotou os filhos de José como seus próprios filhos, colocando-os no mesmo nível de seus próprios filhos. Isso resultou na atribuição de uma parte da terra prometida para cada um de seus filhos, Efraim e Manassés, como tribos separadas, apesar de ambos serem descendentes de José. As tribos de Efraim e Manassés, portanto, são frequentemente referidas como as tribos de José, porque receberam a herança de José. Efraim e Manassés foram considerados líderes e representantes dessa linhagem. Benjamim, o caçula, o 12º filho de Jacó e Raquel. A tribo de Benjamim ficou conhecida por seu grande guerreiro, o rei Saul. Benjamim foi o filho mais novo de Jacó com sua esposa Raquel, nascido em Padã Arã. Isso está em Gênesis capítulo 35, dos versículos 16 ao 18. Quando a terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel, a tribo de Benjamim recebeu sua porção da terra na região central de Canaã, entre as terras de Judá e Efraim, próxima a Jerusalém. Sua área de herança era caracterizada por colinas e vales. A tribo de Benjamim é conhecida por vários eventos e pessoas notáveis na Bíblia. A cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, embora tecnicamente estivesse na área atribuída a Judá, estava muito próxima do território de Benjamim e acabou sendo uma cidade-chave para ambas as tribos. Rei Saul. O primeiro rei de Israel, Saul, veio da tribo de Benjamim. Isso está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Juiz Eude. Eude, um dos juízes de Israel, foi da tribo de Benjamim e desempenhou um papel importante na libertação de Israel do domínio dos Moabitas. Isso está em Juízes, capítulo 3, versículos 12 ao 30. Paulo, ou Saulo, o apóstolo, embora não seja uma figura do Antigo Testamento, é importante mencionar que o apóstolo Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, também era da tribo de Benjamim. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 5.
Esses são os 12 filhos de Israel, que deram origem às 12 tribos de Israel. Cada tribo se desenvolveu a partir dos descendentes desses filhos, e eles desempenharam papéis importantes na história do povo de Israel ao longo dos tempos. Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha sido edificado com este resumo da história de Jacó e aprendido mais sobre as 12 tribos de Israel. Me ajude compartilhando este canal. Tem sido difícil conseguir alcançar pessoas pelo algoritmo, mas não irei desistir. Cada compartilhamento, comentários, likes são uma forma de força que vocês estarão me dando. Por favor, apoie este canal para que outros possam ser alcançados também. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, colegas, conhecidos e desconhecidos. Preciso muito de sua ajuda. Meu muito obrigado e que Deus abençoe.